Bom dia, Uruguaiana! Muito bom dia a todos os nossos amigos ouvintes do seu programa Bom Dia Uruguaiana. Estamos chegando nesta belíssima manhã do dia, anota na tua agenda, 18 de novembro do ano de 2025. Terça-feira, pontualmente, exatamente 6 horas e 50 minutinhos da manhã. Bispo Leandro Sanches chegando para sua boa, para sua ótima companhia. Vamos até 7 horas e 20 minutinhos da manhã com este programa onde as catorritas cantam, os gatinhos miam, os cachorrinhos latem e os passarinhos revoam enquanto a graça de Deus recai sobre a nossa vida. Nós estamos aqui ao vivo com você, vai te aproximando, vai te chegando vivente, mas por onde tu anda vivente? Manda um olá daí que eu mando um olá daqui. O dia está claro, está ensolarado, dia 18 de novembro, olha aí, terça-feira, já no segundo dia da semana, vamos se aproximando do fim do ano, mas ainda temos nossos compromissos, nosso objetivo, ainda temos um mês e pouco aí para o fim do ano, vamos indo com tranquilidade. Por todo o Brasil, você pode se inscrever no YouTube, que é Pastor Leandro Sanches. Lá temos mais de 250 vídeos para que você possa aí escolher com a tua família, na viagem, né? Em uma conversa, de repente quer ouvir uma mensagem, está lá o título da mensagem, o capítulo, o versículo, e você pode ir lá. Mas vamos indo com tranquilidade, tomando aquele mate, claro, este mate com aquela erva, né? Este mate esta roda do mate, que já estamos acostumados a esta hora. Este mate se espalha pelo Brasilzão afora, através do YouTube este mate chega longe, através do Facebook e através do mate, da palavra, da comunhão do Espírito Santo, nós vamos chegando até teu lar, tua casa, teu trabalho. Vamos conferir a hora então, são 6 horas e 52 minutinhos da manhã, tá bem na hora de nós começarmos a nossa roda do mate. Vamos ver com quem vamos tomar o primeiro mate nesta manhã, dia de sol quente uruguaiano, mas está chegando, logo aí chega o verão mesmo, né? Ainda não estamos no verão, mas estamos se preparando, vai ser quente, mas enfim, o que importa é que temos aí a graça de Deus sobre a nossa vida e nós nos renovamos na fé e na expectativa, na esperança de que grandes coisas vão acontecer hoje na nossa vida e também profetizo aí na tua vida muita bênção, muita graça, muita paz na tua vida e que tudo que esteja contrário se volte para você em nome de Jesus Cristo, tá? Toda doença, toda dor, toda enfermidade, todo problema, né? Tudo vai sair se você simplesmente crer que Deus é capaz de realizar o impossível na tua vida. Vamos começando então? Bah, mas que mata, hein? A minha mãe, a pastora Maria Eloá de Barros Sanches, lá no bairro Ipiranga, na IMP do bairro Ipiranga. Um abraço, minha mãe, que Deus abençoe a senhora grandemente. Aí no bairro Ipiranga, na IMP. E IMP é a Igreja Missionária Palavra do Evangelho, terça, quinta e domingo, às 19 horas da noite. Vamos juntos com você, se liga conosco, nós nos ligamos com você. Já tem bastante gente se ligando, tem gente se chegando. Obrigado a você que curte nossos vídeos, que compartilha, que comenta. Tem muita gente aí que comenta a palavra, que compartilha, né? Vamos juntos com você então, tia Vera Abade. Alô, bom dia, tia Vera, vai ser chegando. Tia Vera tomando aquele mate, com aquela tranquilidade, ali no bairro Cabo Luiz Quevedo, tia Vera Abade. Já tem gente curtindo a programação, quando curte, vamos ver se dá pra ver quem curte, né? Eu acho que quem curte não dá pra ver aqui, vamos ver. Ah, não, manda um olá daí. Eu mando um olá daqui para você, diga em qual cidade, qual estado que você está, que eu mando meu olá daqui, meu bom dia para você. Vamos lá então, já tem gente ligadinho conosco. Tia Vera Abade, minha mãe, a pastora Maria, ó, a pastora Maria tá ali, minha mãe, que Deus abençoe a senhora grandemente nesta manhã de terça-feira. Vamos tomar um mato então. A tia Vera Abade, a minha mãe, a pastora Maria Eloá de Barros Sanches. O Valdir Cardoso, a irmã Iraci Cardoso, o filho Nicolas e a filha Jennifer, aqui no bairro Cidade Nova, a família Cardoso, que nos acompanha na programação, um programa que vai ao ar de segunda a sexta-feira, das 6 horas e 50 minutinhos da manhã até as 7h20, é meia hora de paz, de alegria, meia hora de confraternização do Evangelho do Senhor Jesus Cristo. Vamos com você. É com você daí, meu amigo. Vamos lá, meu cunhado Antônio Alcides Schonevaldi,
direto de Pomerode, Santa Catarina. Isso, meu cunhado Antônio Alcides Schonevaldi, sua esposa Janete Schonevaldi, filho Kevin, filha Gabriele, um abraço a toda a família aí, meu cunhado, em Pomerode. Isso, minha mãe, bom dia, minha mãe, olha, um abraço, olha um mate, que Deus abençoe a senhora. Hoje é 18 de novembro, terça-feira, e a hora, 6 horas e 56 minutinhos, bah, vai passando a hora, hein? Não tem problema não. Deus está no comando, Deus está no controle. Vamos lá, Antônio e Carla. Um abraço, irmão Antônio, irmã Carla, que Deus abençoe vocês. Um grande abraço. Olha, os Pentivi estão cantando nesta manhã com tranquilidade, com alegria, né? E o mate, ó. Ah, Valdir Cardoso, olha o mate. O João Luiz Zucchetto, taxista aqui da Praça Farroupilha. João Luiz Zucchetto. Um grande abraço. Valdeir Silva, também aqui no bairro Cidade Nova, né? Luiz Carlos Valau, a Rita Rios Valau. No bairro Cidade Nova temos bastante gente que ouve a programação. Tia Vera Bade, bairro Cabo de Esquevedo, a Maria Borges, Lorice Borges, Filha Larissa. Um abraço. Irmão Félix, Web Esperança, alô irmão Félix, um abraço pra ti, que Deus abençoe a tua vida, e na Web Esperança, né, que Deus abençoe. Você manda um alô daí, que eu mando um olá daqui, porque daqui a pouquinho nomás já vamos com a palavra de Deus, né, a palavra de Deus é maravilhosa, ela traz maravilha, ela traz renovo, ela traz paz ao coração do ser humano, né. Como é bom adorar e servir a Deus. Missionário Jurema Macedo, mas olha o mate, mas que bom. Um abraço aí para o pastor Luiz Benedito, para sua família, para o ministério ao qual a senhora congrega. Bom dia, paz, Deus abençoe a todos. Um abraço aí da missionária Jurema Macedo, eu acho que é lá de Santa Catarina, isso. Um abraço para a senhora, um abraço aí para todo esse povo aí do seu ministério, qual vocês estão congregando, pastor Luiz Benedito, um abração, sempre levando a palavra de Deus, né? Isso que é bonito, isso que é maravilhoso, né? Aconteça o que acontecer, nós colocamos Deus em primeiro lugar e aí nada pode interferir naquele propósito que Deus tem na nossa vida. É isso aí, um abraço, missionário Jurema Macedo, minha mãe, pastora Maria, um abraço, minha mãe, olha o mate. Isso, minha mãe, bom dia, bispo. Leandro, que Deus abençoe, obrigado, minha mãe, bah, que maravilha, minha mãe deve estar chimarreando, mateando com tranquilidade, com aquela erva, vai Ipiranga, um abraço. Vamos tomar mais um mate então, porque olha, sem mais delongas, estamos chegando na hora da palavra, né? Isso, claro. Olha aí, 6 horas e 58 minutinhos, bah. Vamos fazer o seguinte, vamos encher esta cuia, e aí vamos tomar este mate aqui, vamos... E já vamos para a palavra de Deus, né? Claro, não podemos atrasar, porque nós temos nossos compromissos. Você sabe que eu não gosto de atrasar, né? Eu não sei, mas isso é coisa minha, porque eu entendo que Deus nunca chegou atrasado na nossa vida e nunca vai chegar. Então tudo que Deus colocou na nossa vida foi no tempo, no dia, na hora certa. Então por isso que eu evito, olha, eu fico nervoso quando alguém me faz esperar, o pastor vai lá na minha casa, vai lá em tal lugar, tal hora, eu vou nem que seja uma hora antes, eu prefiro esperar uma hora antes do que sair em cima do laço e chegar atrasado, mas isso é coisa minha. Então, como o relógio está marcando aqui 6h59, nós vamos tomar este mate, porque a gente faz os compromissos baseado no compromisso de outra pessoa. Então, se você diz, pastor Leandro, você vai na minha igreja 3 horas da tarde, eu vou estar lá no mínimo meia hora antes, tá? Para não atrasar. Mas isso cada um tem o seu modo aí de viver. Vamos lá então. 7 horas da manhã, 7 horas, custei acostumar com o horário, 7 horas da manhã, e hoje nós vamos falar, faz tempo, a gente fala da palavra, mas hoje nós vamos falar mais um pouco sobre a fé, né? Porque, olha que palavra bonita essa aqui, tá? Uma palavra forte, mas alegre. Eu digo que essa palavra aqui é uma palavra forte, mas alegre, tá? Interprete aí como você pedir a direção do Espírito Santo. Mas para mim eu acho uma palavra forte, mas alegre, convincente, né? Transformadora, que está aqui no livro de Hebreus capítulo 11, no versículo 6. Olha que de fato
Sem fé é impossível agradar a Deus. Tá? Agora, vamos só frisar esta parte que de fato, esta palavra de fato quer dizer o quê? Com certeza, sem medo de errar, sem medo de falhar, autoridade na palavra. Porque quem falou essa palavra aqui foi o apóstolo Paulo. Tá? Vamos lá no comecinho do livro de Hebreus e vamos ver aqui o apóstolo Paulo, né? Ó. Isso, tá? Então, ele falou assim com autoridade, olha, de fato, é como se ele tivesse assim dito, eu sei, eu vivi, eu posso falar sobre fé. Que maravilha, né? Quando nós podemos entrar na internet, no Facebook, no YouTube, nas outras redes, que bom quando eu posso chegar em algum lugar. Que bom quando eu posso chegar até mesmo em algum ministério e falar, de fato, Deus é Deus. Com autoridade, olha, para mim não há outro maior nem igual. Porque de fato ele é o que é? Simplesmente Deus. O nosso Criador. Então essa palavra de fato ela é muito forte. A palavra de autoridade, uma palavra assim que a pessoa que fala assim de fato, ela não tem dúvida do que ela está falando. Então quando o apóstolo fala essa palavra de fato, só essa palavra de fato aqui já dá uma força para nós sobreviver, para nós prosseguir. Porque quem está falando de fato é alguém que viveu a fé. Porque eu sempre converso com as pessoas e digo, olha, você falar de fé é bom, é muito bom. É extraordinariamente agradável. Mas agora imagina só, você falando de fé, mas daquela fé que você já viveu ela. É isso, estupendamente maravilhoso. Se falar de fé é bom, imagina falar de fé que viveu. Por exemplo, você chega no lugar e diz, olha, eu falo isto para você, que você pode ser curado hoje, porque eu vivi a cura através da fé na minha vida. Imagina, você fala de fé, mas você fala da fé que você viveu. Imagina você chegar hoje e dizer para alguém que está num leito de cama e dizer no ouvido dela, olha, eu falo de fato para você que você pode, se você aceitar Jesus, se você disser, Deus, eu quero, você pode se levantar daí, porque eu vivi isso. Imagina você falar isso. De fato, a pessoa vai dizer, olha, eu vivi, se ela viveu, se foi com ela, Deus vai ser comigo. Então essa palavra, de fato, guarda ela, a tua palavra. De fato, é impossível agradar a Deus sem fé. A fé é a base da nossa vida. A fé é o diário da nossa sobrevivência nesta terra. Como eu posso sair de casa se eu não tiver fé que aonde eu chegar, ou aonde eu for, ou aquilo que eu for buscar, não vai acontecer? Aí eu nem saio. Agora, se eu pensar e usar a minha fé e dizer, olha, está tudo contrário a mim, mas eu tenho fé de fato, que se eu agradar a Deus, vai acontecer. Aí você vai sair de casa, você vai negligenciar o problema, você vai superar a dor, você vai dizer, olha, todos os obstáculos que vierem, eu não vou me entregar a eles, eu não vou ficar triste se algo acontecer contrário, porque a minha fé diz que Deus, ele vai se agradar de mim. E se Deus se agradar de você, ele vai fazer para você aquilo que você não pode fazer. E que veja que aqui a Bíblia está falando, é impossível agradar a Deus sem fé, porquanto é necessário que aquele que se aproxima de Deus creia que ele existe e que se torna galardoador dos que o buscam. Então, é simples. Galardoador é aquele que é abençoador. Aquele que tem um galardão, um prêmio na chegada de algo. A Bíblia diz que o atleta ele corre em busca de um prêmio.
E aquele que chegar primeiro, ele é coroado porque ele se esforçou, ele fez merecedor daquilo e ele mereceu o quê? O prêmio do esforço dele naquele esporte. Então, por isso que a Bíblia muitas vezes fala, olha, o atleta, ele é comparado àquele que busca a salvação, porque para buscar a salvação, nós temos que superar muita coisa. Superar os falatórios, superar os problemas, superar as perseguições que ainda estão por vir. Mas se nós, em tudo isso, agradarmos a Deus e crer que Ele existe e Jesus é o seu Filho, obviamente Deus vai olhar do céu e vai dizer, olha, meu filho está merecendo. E Ele vai enviar seus anjos, vai enviar o Espírito Santo, vai enviar aquilo que você precisa, dependendo da tua necessidade diária, nesta terça-feira. Mas você precisa agradar a Deus. Simplesmente crendo que tudo pode ser mudado na tua vida. Tudo pode ser alcançado na tua vida através de você crer que verdadeiramente Ele é o galardoador daqueles que o buscam. Agora, veja aqui, ó, daqueles que o buscam. E aí fala de vários exemplos de fé, de pessoas que podiam dizer assim, de fato aconteceu comigo. De fato eu vi isto. De fato eu convivi com esta fé. Eu convivi com pessoas de muita fé. Convivo até hoje com pessoas de muita fé. Eu já vi muitos milagres. Por isso eu falo para você de milagre. Porque eu prego a palavra de milagre, eu prego a palavra de transformação, eu prego a palavra de conquista. Porque eu creio que Jesus veio sobre mim, me deu vitória e segue comigo até enquanto eu estiver buscando Ele. E eu quero buscar a Ele dia após dia, porque eu sei que quanto mais eu agradar a Ele, mais eu vou receber. Então as pessoas dizem assim, pastor, eu estou na igreja tal e não recebo milagre. Se eu sair de lá, eu vou para outra igreja e vou receber milagre. Olha, eu vou dizer uma coisa, uma verdade para você, de fato não é igreja. Você pode conviver numa igreja aonde tem 80 ou 90, até mais de 100 pessoas e ali todos receberem milagre e você não receber, porque de fato você precisa agradar a Deus, independentemente de onde quer que você esteja. Então as pessoas têm que dizer, parar com isso, dizer, pastor, porque a igreja mais cheia é mais cheia de bênção, a igreja que tem menos gente é menos bênção. Não, a bênção é igual para todos, dependendo daqueles que o buscam. Se você for numa igreja onde tem 10 pessoas, e você não olhar, dizer, que igreja grande, o que o pastor faz que não tem gente na igreja? Essa igreja enorme para 10 pessoas. Se você pensar assim, você não vai agradar a Deus, você vai sair dali, daquele culto que é para Deus, e não vai receber o milagre. Aí você pode chegar numa igreja onde tem 500 pessoas, o culto cheio, derramando o Espírito Santo. E você também pode ali, se você não agradar a Deus, também você não vai receber o teu milagre. Porque a Bíblia está clara, galardoador daqueles que o buscam. Então se você buscar com fé, com amor, com autoridade, independentemente, sem olhar em tua volta e dizer, o culto não é para mim, mas o culto é para Deus, aí você vai ser abençoado. Aonde tiver 10, 5 pessoas, aonde tiver 1.000, 5.000 pessoas, você vai ser abençoado. Porque o receber a bênção, receber o milagre não depende da igreja. O receber o milagre não depende da denominação. O receber o milagre não depende do pregador. O receber o milagre depende de você agradar a Deus através da tua fé, dizendo que você foi lá para adorar a Ele. Dizendo, Senhor, o culto é para ti. O culto não é para as pessoas. Tem gente que diz, pastor, o culto não estava bom, mas meu amigo, o culto não é para nós. Você não vai para receber culto, você não vai para receber adoração, dizer, o culto estava bom, estava ruim. Você vai para louvar a Deus com o teu coração, para agradar a Ele.
Então, muitas pessoas que dizem, pastor, o culto não estava bom, não é que o culto não estava bom, é que ela não se converteu e não entregou o seu coração a Deus naquele momento ao qual ela saiu de casa para adorar a Deus, mas chegou lá na igreja e de repente não se entregou, não quis se humilhar diante de Deus, não recebeu a bênção e ainda, pastor, o culto não estava bom. Mas Deus, ele se agradou de você. Só em você pisar na casa dele, Deus se agradou. Então nós temos que entender que quando nós vamos a um culto, o culto não é para nós, é para Deus. Então já não diga mais, o culto não estava bom. Diga, pastor, e o culto como é que estava? Estava uma bênção. Mesmo que esteja só você e o pastor, a pastora, só você e Deus, diga, o culto estava uma bênção, porque eu cultuei a Deus, porque Ele é o galardoador daqueles que o buscam, e eu preciso do meu milagre impossível na minha vida. E aí você vai ver que só você e Deus, em qualquer igreja que seja, você vai ser abençoado da mesma forma e da mesma maneira. Então entenda estas coisas. Então veja aqui, de fato, é impossível agradar a Deus sem fé. Mas Ele é o galardoador daqueles que o buscam. E aí tem vários testemunhos dos patriarcas, dos homens que viveram diretamente, face a face, e ouviram a voz de Deus. E todos eles viveram o que eles falam. Então, se você viveu algo extraordinariamente agradável, fale para as pessoas, dizendo, olha, Deus é Deus, Ele pode, Ele faz, Ele fez, e Ele vai fazer mais e mais na tua vida. Quanto mais você se entregar, quanto mais você colocar o vaso na disposição, mais bênção você vai receber. Só que as pessoas não querem disponibilizar o vaso para se encher da bênção de Deus. Que elas querem fazer do jeito deles, da maneira deles, da forma deles. Então não é da nossa forma. O milagre está em Cristo Jesus se nós crermos, se nós agradarmos a Deus. Quando você presenteia o teu filho, quando o filho é desobediente, o pai vai lá e chama a atenção. Quando o filho é obediente, faz tudo que o pai quer na obediência, diz, obrigado pai, vou lá fazer, mãe, tá, deixa para mim, aí você se agrada, que filho obediente, aí chega o Natal, chega o aniversário, você vai lá, você agrada a ele com um presente, porque ele agradou a você. Então imagina Deus, que tem milhões e milhões e milhões de filhos, mas como é que ele sabe quem é você? Como é que ele sabe exatamente onde você mora? Como é que ele sabe quantos fios de cabelo você tem? Porque Ele é teu pai. Ele te criou do jeito que você é. Simplesmente para que Ele seja adorado por nós. Adore a Ele, glorifica a Ele, exalta a Ele. E você vai ver quão grandes coisas vão acontecer na tua vida. Então, para você que chegou agora, Hebreus capítulo 11, versículo 6, né? E aí tem vários e vários exemplos de fé. Tem o exemplo de Moisés, tem o exemplo de Abraão, tem o exemplo de Abel, tem muitas e muitas exemplos aqui de fé, de pessoas que viram e conviveram com o sobrenatural. Talvez você diga, pastor, o sobrenatural não existe. Claro que existe. O sobrenatural está dentro de nós. A Bíblia não diz que o Espírito Santo nos envolve, que Jesus vive em mim, que não vivo mais eu, mas Cristo vive em mim. Então, que Deus é meu Criador, então o milagre mora dentro de mim. Muitas vezes nós impedimos que o milagre aconteça pela nossa presunção de dizer eu faço, eu sou assim, eu não mudo, ninguém me fala, ninguém me muda. Às vezes as pessoas falam, pastor, como é que eu faço? Aí você diz, faz assim, não, vou sair daqui porque o pastor me chamou a atenção, porque o pastor me mandou fazer isso, o pastor mandou aquilo, vai para outro lugar, não falam a verdade, segue no erro, quando vê está no mundo. Por quê? Porque nós muitas vezes temos medo de falar a verdade, e a verdade é esta: nós muitas vezes não recebemos aquilo que é nosso pela nossa própria presunção, pelo nosso próprio egoísmo. Agora, quando nós largamos o egoísmo, dizemos, Deus, eu preciso de ti, eu creio que o Senhor é Deus, e eu creio que o Senhor é meu galardoador. E aí então, Deus vai surpreender você, que você seja ainda nesse dia
surpreendido pelo Espírito de Deus, pela misericórdia do Pai e pelo Senhor Jesus Cristo. Aonde quer que você esteja, receba esta palavra. Em nome de Jesus Cristo. Amém. Vou marcar aqui para depois eu passar para o YouTube. Que maravilha, né? Que bom falar sobre fé, que bom falar sobre o Espírito Santo. Vamos tomar mais um matezinho aqui, com aquela tranquilidade. São 7 horas e 15 minutos, né? Toma mais um mate e já vamos estar orando por você. Você que é de Uruguaiana, tá? Você pode nos visitar ali no bairro Ipiranga, na rua João Alderme Silva 822. Neste domingo estaremos lá. Começa às 19, mas às 18 horas a gente já está por lá, né? Bom dia, pastor Leandro. Bom dia, tia Vera. Um abraço para a senhora. Web Esperança. Um abraço, irmão. Bom dia. A paz do Senhor. Grande abraço, Bispo Leandro. Um abraço para ti, irmão Félix, para tua família, para o ministério ao qual você congrega. Que tenha aí grande terça-feira na tua vida. A minha mãe, pastora Maria. Um abraço, minha mãe. Que Deus abençoe a senhora. Valdir Cardoso ligadinho. Bastante gente que curte a programação. Minha cunhada, pastora Tânia Chonevalde Brum, lá em Rio dos Cedros, em Santa Catarina. Alô, minha cunhada, pastora Tânia Chonevalde, pastor Anderson Brum, aí na Igreja do Evangelho Quadrangular, no Rio dos Cedros, em Santa Catarina. Bom dia! Vamos fazer o seguinte, né? Vamos tomar mais este mate. O missionário Julião Macedo também está na linha. E aí nós vamos estar já orando por você. E te prepara, porque hoje vai fazer aquele calorzão, né? Que bom. Esse dia choveu, foi domingo, acho que choveu, né? Uma chuva bem agradável, mas Deus sabe todas as coisas, né? Ele agrada a todos, de toda maneira, de toda forma. Vamos tomar este mate, então. E que a hora ela vai passando. 7 horas e 17 minutos. Grande e poderoso Pai, obrigado pela tua santa palavra, pela tua santa misericórdia. Envolve-nos nesta manhã no teu milagre, porque nós cremos no impossível, mas real. Espírito Santo de Deus, consola, dá força, anima esta pessoa agora, e que desde a planta dos pés seja arrancado. Toda dormência agora, eu não te aceito. Toda dor no fígado, no rim, toda doença, toda negatividade te afasta, cai por terra agora, em nome de Jesus. Que essa pessoa seja liberta espiritualmente agora. Que a sua mente se abra e que ela seja livre agora. Que o pensamento dela seja em Cristo Jesus. Aonde estiver alguém brigando, alguém dizendo, olha, hoje é meu último dia, eu digo para ti, em nome de Cristo Jesus, que este demônio da depressão não vai ceifar a tua vida. Porque tem gente orando por você. Então, ora pela tua casa, ora pela tua família, que alguém está precisando desta oração agora. Espírito Santo, abençoa o trabalhador da granja, da chácara, da fazenda, da estância. Abençoa cada trabalhador, autônomo, trabalhador de carteira assinada, trabalhador que vende de porta em porta. E que todos unanimemente sejam abençoados em Cristo Jesus. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo de Deus. Amém e amém. Que bom que eu pude orar por você. E tomar aquele mate, conversar com você. Claro que amanhã é quarta-feira, né? Claro. Se for da vontade de Deus, com a graça de Deus, eu quero estar com você. Que horas, bispo? 6 horas e 50 minutinhos da manhã. Quero trazer a você a palavra, mas claro que tudo é Ele, tudo é dele, tudo depende dele, né? Então, missionário Julião Macedo, agradecendo a oração, capaz, estamos aqui para isso. Um abraço a todos vocês, que eu esteja abençoado em Jesus Cristo. Até amanhã, um abraço do Bispo Leandro Sanches, o pregador de Uruguaiana.